Eu estou aqui com a Antônia Scalzini. A Antônia, quando a gente fala nela, a gente fala em segurança no campo. É o sinônimo, né? Um dos sobrenomes da Antônia é esse. Porque é uma batalhadora, é uma produtora rural, é uma criadora, mas é uma batalhadora dessas ações que visem, né, seja da segurança pública, seja dos próprios proprietários também, no sentido de proteger as propriedades. Te pergunto logo de cara, te dando boa tarde, né? Tu que fazes parte da FEBRAC. Faço parte da FEBRAC. Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. FEBRAC, sou diretora de Segurança do Campo, também do Instituto de Desenvolvimento Pecuária. Isso. E da Comissão Fundiária da Farsul. Aliás, o João Gaspar está me convidando, hoje a Antônia vai falar, então enfim, não consegui ir, mas a gente vai... É puxado, né? Graças a Deus, eu acho que se cada um de nós pontear por um lado, a gente sabe que a gente se acompanha. Se acompanha, é verdade. Exatamente. Se admira e é importante. Nem sempre o tempo, né, Antônia? Nos permite participar, permite, né? Exatamente. Mas de cara eu quero te perguntar o seguinte, todos os anos a gente fala de segurança aqui e todos os anos a gente consegue falar, né? Consegue. Como é que tá? Melhorou, piorou? Melhorou e vai melhorar muito mais. Coisa boa. Isso é uma coisa muito, muito bacana. Eu fico muito feliz porque tu sabes que os momentos mais difíceis, eu acho que são aqueles momentos que a gente mais deve trabalhar. A gente não pode se acostumar, não pode aceitar quando as políticas de Estado, de governo, não estão boas para nós. Eu acho que a gente tem que batalhar, representar o setor. Então, eu posso te dizer, esse ano foi um ano muito importante. A gente está no segundo mandato do governador, o corpo técnico mudou, então é um momento de reconstruir, identificar quem são as pessoas e é o momento de apresentar a nossa pauta. E a gente formou um grupo de trabalho espetacular. O secretário Sandro Caron entendeu a importância, sabe da importância e veio conosco, junto com ele, o Coronel Feoli, que é o comandante-geral da Brigada Militar, o Coronel Douglas. Eles entendem muito bem a pauta da segurança do campo, vieram. O delegado Sodré, nomeado chefe de polícia, também, ele estava lá como diretor quando as DECRABs surgiram. Então, todos eles muito capacitados e eu consegui ainda um interlocutor fantástico, o deputado Frederico Antunes. Então, nós montamos um grupo de trabalho que vem desde o início do ano, pensando, construindo para onde nós precisamos evoluir. Cada um dentro de uma polícia, cada um com a expertise de uma polícia, e aí o secretário junto, pensando na questão de os gargalos que existem, né? A gente sempre pensa, está no campo, quais são os problemas? Qual é a resposta da polícia? Não é a mesma coisa. A expertise da segurança rural não é a mesma do urbano. Agora temos um pouquinho de sorte também, porque eu me lembro que já nos outros governos tinham uns parceiros bons também, né? Eu digo em relação ao próprio governo Eduardo Leite, aos anos anteriores, ao governo anterior dele mesmo. O pessoal da segurança pública abraçou bem essa causa aí, né? Sim, sem dúvida. O que a gente tem hoje é uma resposta, é uma construção daquilo que já vinha sendo feito. É importante a gente falar, Alex, que a gente só conhece uma lei, só conhece aquilo que a gente constrói quando a gente vivencia aquilo que foi estabelecido. Isso aí. Então, no decorrer do caminho, tu vai vendo o que tu precisa evoluir, para onde tu precisa realinhar a tua bússola. Então, isso hoje, que nós anunciamos segunda-feira, é algo que eu posso te dizer que já é assim, a cereja que está sendo colocada, porque então a gente já vem trabalhando, os números falam por si. Contra números não argumentos. Exatamente, mas o que a gente precisa mudar também é algo que o secretário falou muito bem, é a questão da sensação da segurança. Porque os números são um grande indicador, mas a sensação do produtor que está lá no campo precisa também refletir. Então, a gente está indo em busca disso. As DECRABs foram reestruturadas, existe toda uma mudança de organização interna, foi criada uma divisão para isso, para pensar, e elas vão voltar a ter uma coordenação estadual. Isso é fantástico. Pois é, porque nós tínhamos aí a notícia de que ia haver mudanças, inclusive o fechamento de algumas, o pessoal ficou meio apavorado, né? Na verdade, é o seguinte, a gente precisa... As pessoas precisam entender que as DECRABs não são delegacias municipais. Isso é muito importante que se frise. São especializadas, né? São especializadas e são regionais. E por isso nós pensamos agora, estamos alterando o nome delas. Então a DECRAB, que está situada em Alegrete, e existiu todo um porquê ser em Alegrete,
Ela é a DECRAB que atende Uruguaiana, atende a Barra do Quaraí, e de um ano passado para cá, onde a situação da Barra era complicadíssima, Uruguaiana complicadíssima, as coisas melhoraram. Os principais focos de abigeato. Exatamente. Então, assim, a DECRAB Alegrete não é DECRAB Alegrete, é DECRAB Fronteira Oeste. A de Bagé é DECRAB Campanha. E assim nós fomos trocando e criamos mais 3. E tiramos... Temos 8, então? Temos 7. 7. Temos 7. Temos 5. E se por acaso nós estamos... Cada lugar foi muito bem pensado, de uma maneira que nenhum município fique desatendido. E se houve alteração de sede, é porque existe um porquê. E os produtores que às vezes pensam que estão tirando aquela DECRAB da esquina da estância, pode saber que não vai ficar menos atendido, pelo contrário. A ideia é melhorar o serviço. O nosso atendimento é com a parte técnica. Perfeito. Técnico, com resultado. Vamos ver como é que está a sensação do produtor. Qual é a tua sensação em relação à segurança na propriedade, Júnior? Olha, acho que a segurança começa o produtor fazendo a sua parte, a gente fortalecendo o máximo, tendo contato com os vizinhos na nossa propriedade, a gente tem um bom relacionamento com vizinhos, grupo de WhatsApp, passou carro diferente que ninguém conhece, ter este contato, né, forte com a polícia. Nós, eu particularmente, não posso reclamar. Olha, difícil a semana que 1, 2 vezes uma viatura da Brigada Militar não passa na frente da propriedade. Então, assim, até porque nós trabalhamos com um dos calcanhares de Aquiles, que é ovinos, né? Ovinos é um animal que a gente sabe que é recorrente. Acho que as 2 maiores perdas que a gente tem na ovinocultura é cachorro e homem, né? Ou seja, é alguém roubando porque é um animal manso, e o grande problema é que normalmente quem faz o abigeato acaba estragando muitas vezes um grande trabalho. Não é o problema da perda do animal. Se ele escolhesse o animal que tu tá terminando para levar, era uma baixa de um animal. Mas ele vai lá, muitas vezes pega uma matriz, que é uma matriz que ele me tira a minha rentabilidade, que ela ainda teria 5, 6 crias para dar para frente. Então ele acaba, quem faz o abigeato, ele não acaba me dando um prejuízo somente imediato, e sim um prejuízo a longo prazo, porque normalmente eles pegam os animais de reprodução, eles pegam as matrizes, né, pegam uns sem critério nenhum, porque são muito mansos, são os animais que a gente trata com frequência. Sim, né? E tu sabe que isso que tu estás falando é muito interessante. A brigada passa na frente da minha instância. Essa é uma grande evolução. É fazer das patrulhas rurais uma espécie de patrulha comunitária. A gente quer evoluir nesse sentido dentro da Brigada Militar. Existem vários planos agora, assim, de evoluir com marcas e sinais, evoluir com georreferenciamento, para que, uma vez acontecendo uma ocorrência na tua propriedade, a brigada saiba exatamente para onde se deslocar. Tem muitos municípios que as estradas são... Quantos quilômetros? A minha propriedade em Bagé fica a 40 quilômetros do centro do município. Então, para poder chegar até lá, às vezes trocam os soldados, é uma questão de... Sim. Por óbvio, né, essa demanda. Então, a gente vai evoluir muito nesse sentido. Uma questão toda é o seguinte: a gente tem que falar, quando a gente fala hoje em segurança, a gente tem que falar na tecnologia também, que hoje está à nossa disposição, né? O que isso tem ajudado? E aí eu vou um pouquinho mais longe, né? Nós tínhamos também projetos aí para instalar câmeras nas propriedades rurais, enfim. Como é que tu vê essa parte aí, Antônio? Eu acho que muito pode ainda evoluir em termos de municípios. Questão de quando a gente fala de monitoramento, cercamento eletrônico, câmeras, eu acho que muito se pode evoluir ainda nas prefeituras. Mas eu acho, Alex, que a gente não pode também terceirizar toda a responsabilidade para o poder público. Vamos ser bem francos, a gente sabe qual é a situação do nosso país, e eu acho que, bem como tu falaste, a gente tem um papel extremamente importante nessa engrenagem. O produtor rural, ele tem que saber que ele tem por obrigação, ele é o primeiro interessado em se defender. Então, hoje a gente tem inovação. Eu mesma comprei a minha propriedade de Caciqui e Bagé. Eu comprei para cada uma delas uma antena, daquelas, e investi em monitoramento. Botei uma speed dome lá no meio da minha várzea, uma área mais problemática, então eu consigo monitorar, eu estou aqui e estou controlando o que está acontecendo lá. Hoje a gente tem Starlink também, né, gente? As minhas 2 antenas são Starlink, não sabia se podia falar aqui. Não, tranquilo. Então é o seguinte, tem uma Starlink, e aí eu monitoro as estradas, eu monitoro, sabe, tudo que precisa ser visto. Porque a gente cobra bastante do poder público, acho que tu trazes aqui é extremamente pertinente, mas a gente sabe que também tem uma limitação. Já se faz bastante. E aquele pessoal que pegou no início lá, como o André Matos, lá de Bagé, tá firme, os demais também... Eu andei ameaçando o delegado, se ele quiser, ele que não saia, porque
Parceiro demais, né? Parceiro demais, parceiro. A gente tem excelentes profissionais, tanto em Polícia Civil como Brigada Militar. Eu estou extremamente feliz nesse momento que a gente está. É uma construção, mas a gente precisa celebrar muitas pessoas que estão aí. Corpo técnico comprometido, não são pessoas que estão necessariamente preocupadas, que estão focadas nesse momento aqui. Esse momento é o momento de celebrar, mas quanto a gente constrói em salas pequenas e fechadas. Não, e quantos batalhou, e a gente sabe também que tem o contrapeso, porque daqui a pouco está se trabalhando uma coisa, lá vem o chato, lá vem a chata fazer isso, fazer aquilo, mas não adianta, é persistência. E que coisa boa quando a gente chega num momento e a gente vê se já valeu a pena, né? Claro que Como é que estão esses números? Tu tem alguma coisa de Tenho para te dizer que a gente, desde o momento da criação das delegacias, a gente já tem uma redução em torno de 60%. Olha aí. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Muita coisa. A gente mira muito o país vizinho aqui, o Uruguai. A gente quer chegar nos números deles. Mas muito precisa se fazer em termos de, a gente precisa fazer mais uma integração de Secretaria da Agricultura, Secretaria de Segurança. A gente precisa ver a questão marcas e sinais. Isso é uma questão. Falamos em inovação. A gente precisa evoluir, tirar essas marcas e sinais dos livros. A gente precisa fazer muito mais interessante que seja de domínio estadual e não municipal. Diminuir essa redução de marcas e sinais. É muito arcaico, né? A gente é muito arcaico. Pegou a propriedade nova ali no novo município, a gente estava vendo para registrar a marca, que já é a marca da família, né? Ainda se pede que tu leve o ferro, que tu queime o ferro num pedaço de madeira para levar. Isso é hoje em dia. Ou seja, eu tenho ela digital, manda a minha marca digital, bota no arquivo digital, né? Exatamente. Então, mas por falta de... A gente vê que é por falta de conhecimento, muitas vezes, sim. né? Então, assim, não tem mais por que você ficar usando isso. Não. Né? Alex, segunda-feira a gente também, pegando teu gancho de inovação, foi o momento de a gente comunicar, anunciar o lançamento da Agrodol, Delegacia Online do Agronegócio. Boa. Quer dizer, a gente tem uma delegacia só para nós, um site só para nós. Posso deixar aqui contigo depois o QR Code, estimular a nossa classe a comunicar. O Antônia, sim, e fica bem mais fácil fazer o registro, né? Total. Muito mais fácil, não precisa ir lá, não precisa perder tanto tempo. E não vai só para as estatísticas, né? Fica lá para investigações, que é importante. Exatamente. Os criminosos, principalmente esses que mexem, vamos falar aqui de crime rural. Vamos falar de abigeato, vamos falar de roubo ou furto de tratores, de máquinas. Eles vão se renovando ou eles são as mesmas caras sempre, que só vão sendo presos e represos? É importante sua pergunta. A gente sabe que esse retrabalho que o judiciário nos impõe estimula com que as quadrilhas continuem trabalhando. Porque são quadrilhas organizadas, existe toda uma estrutura de organização, tá? E a gente sabe o trabalho que é. As investigações são feitas com muita inteligência. Então, eu posso te dizer que o material que é entregue ao Poder Judiciário, ele é muito sólido. Mas existe toda uma tendência que eu acho que todos nós percebemos, não é só no meio rural, de decisões que... Deixam a desejar, né? Deixam muito a desejar. E a gente precisa falar, porque isso onera o Estado. Quanto se gasta para todo esse retrabalho? Então, assim, sim, continuam. São as mesmas pessoas, e claro que à medida que as pessoas vão envelhecendo, novas gerações estão chegando e com novas tecnologias. A gente busca inovação, mas eles também buscam. Nós só temos ladrões porque nós temos quem compra e quem negocia com esses ladrões. No caso do abigeato, é um pouquinho mais singular essa questão, porque é muito pulverizado, né? O sujeito que vai lá e carneia um animal na propriedade, furta, enfim, ele pode estar fornecendo isso aí para um vizinho dele, pode estar fornecendo para um supermercado, pode estar... Enfim, os destinatários são variáveis, né? É um pouquinho mais difícil, como, por exemplo, furticarro. Vamos colocar furticarro. Tu tem aí 3, 4 sucatas, tu vai saber quem é que fez. Então é um pouquinho mais difícil de tu conseguir aferir isso aí, de tu conseguir fazer esse raio-x, né? É bem diferente. Aliás, já é diferente, por exemplo, se tu falares de abigeato e tu falares de roubo. Aí a gente tem que falar em roubo. Quando é abigeato, a gente fala em furto. É isso.
né? Os animais são espalhados no campo, eles não precisam chegar em nós para chegar nos animais, mas quando a gente fala de roubo de defensivos, de agroquímicos, de tratores, esses bens mais valiosos, não que um animal puro, às vezes são carneados animais puros, matrizes puras, mas enfim, esses maquinários, eles estão nas sedes, e eles precisam chegar até nós para poder chegar neles, então o uso de muita violência, mas então esses produtos que têm QR Code, tem todo um selo de identidade, de origem, é mais fácil de tu rastrear. O animal, como a gente não tem a rastreabilidade, é uma coisa mais difícil. Marca em cima. Eu te furto aquele animal, eu te adultero a marca, marco em cima, corto a orelha, né? Então é mais difícil. E às vezes eles percorrem grandes distâncias. Aqueles furtos de caminhão, eles não vão parar no teu vizinho, eles vão cruzar o estado, e por isso a importância que a gente pleiteou tanto a volta da coordenação estadual. Essas quadrilhas, elas são pequenas, né? Nem sempre. Não? Não, nem sempre. Elas agem mais regionalmente. Nem sempre. A gente vê braços dela em outros lados do estado. Foi identificado, inclusive foi noticiado, por isso a gente pode falar de uma quadrilha que assaltou uma propriedade rural, eles chegaram à sede, usaram de violência contra as pessoas que estavam lá, isso foi no município de interior de Bagé, se não me engano, e descobriram que tinha uma pessoa, uma advogada envolvida em Santa Maria. Nossa. Então, quer dizer, isso prova que são braços de fora, pessoas que vão até outras regiões do estado, comprovando que é uma organização criminosa. Aliás, o Lamáquia está tendo trabalho nessa presidência da OAB com esses problemas envolvendo advogados. São 90 mil advogados do estado que me passaram. Eu sou advogada. 2 faz negócio. Exatamente. A gente não pode acabar falando mal de uma classe, mas a verdade é que às vezes existem alguns, como qualquer profissão, que detonam a... É impressionante, mas só que não dá para generalizar de claro forma alguma, claro né? Mas é um problema da OAB. Júnior, quero te agradecer a tua participação aqui, da Antônia também. Fica à vontade aí para dar a tua última impressão aqui da Expo Inter. Negociamos alguma coisa aqui hoje ou não? Não, esse ano a gente veio mais para analisar, né? Já tá bom o plantel. Sim, o pessoal esse ano tá mais... Estamos conservador, dando uma olhada como é que estão os preços, tudo, vendo a qualidade, né, dos demais também. Né, ou seja, analisar a concorrência é importante também, a gente saber como é que está. Agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradecemos a tua participação. Dizer que a gente vem aqui como prestigiar sempre o evento, que é importante, tanto enquanto produtores rurais, quanto enquanto a nossa parte educacional, para a gente entender como está o mercado e como a gente pode contribuir. Afinal, a gente trabalha também nessa formação na parte de gestão rural, né, tanto administração, contábeis, que é muito importante na área rural, além nós temos, né, os cursos de agronomia e agora já provavelmente quentinho saindo do forno em seguidinho, agora zootecnia também, então nós temos que já estar sempre por dentro das principais novidades para atender o nosso mercado regional. É isso aí, muito obrigado, viu? Carlos Chimego Moreira, obrigado, Antônio. Eu já te entrevistei em pautas, a pauta ela é complicada, né, mas eu já te entrevistei com pautas específicas ruins, que era aumento do número de crimes. Coisa boa que tu trazes notícias boas, notícias que trazem esperança a esse pessoal, que a gente sabe, né? Tu é criador, tu sabe o quanto se batalha, né? E o quanto é injusto tu ver o teu bem, o teu patrimônio ser roubado. Totalmente. Mas hoje é dia de comemorar, assim como a gente já reclamou bastante, já chorou bastante, e eu espero, Alex, que seja uma construção cada vez uma escada, que a gente possa subir degraus, comemorar novas conquistas. Eu sempre digo pro pessoal que me pergunta, o dia que todo mundo for embora, eu saio apagando a luz, porque eu vou ser a última a sair. Mas foi uma bandeira que tu teve muita perseverança e muita persistência, né? Porque, repito, às vezes o trabalho a gente pensa, às vezes até pelo conceito e os preconceitos que se formam, e para uma mulher também, às vezes também é mais complicado, diga-se de passagem, porque é um meio masculino, vamos colocar aqui, queira ou não queira ainda e principalmente a área da segurança também, né? Sim. E tu foste muito perseverante e queixo erguido, e eu me orgulho muito de ser teu amigo. Obrigada, querido. Da mesma forma, viu? Estamos juntos. Estamos.
Conexão Rural na Expo Inter 2023. Oferecimento: BASF, seu legado nasceu para continuar. Farsul, para Farsul produtor rural não tem tamanho. E Fortral, visite o estande da Fortral New Holland na Expo Inter.